Boa noite, me chamo Danilo e a nossa apresentação é sobre o primeiro capítulo do livro Criatividade S.A. Primeiramente, a gente precisa entender quem que era Ed Catmull. Ed Catmull, ele nos anos 50, quando ele ainda era uma criança, ele sempre foi inspirado pelo gênio, o gênio da física, principalmente Albert Einstein, que reformulou todas as leis e teorias da física que a gente conhecia naquela época. E a gente também precisa levar em consideração, principalmente em consideração, Walt Disney, que, querendo ou não, também era um gênio, mas de outra forma, um gênio da animação. Ele sempre foi aspirado, inspirado pelas animações da Disney. Para Catmull, Disney não era simplesmente um animador, ele era a prova viva de que a imaginação podia levar simplesmente a mundos inexplicáveis. Catmull, ele tinha uma barreira, uma parede que travava ele, que por mais que ele era fascinado pela animação, por todo o universo gráfico que Disney proporcionava, ele não tinha o talento necessário para ser um artista. Ele não tinha dom para desenhar, ele não tinha dom para animar, ele não tinha isso. E ele se encontrou perdido, ele se encontrou travado numa parede que ele mesmo não conseguia quebrar. E foi finalmente na faculdade que Catmull entendeu que a parede que tinha na frente dele, esse objetivo que tinha na frente dele, não era uma falta genética, e sim algo que ele poderia criar, algo que ele poderia achar uma solução para isso. Porque o talento, a gente hoje em dia já tem estudos que ele não vem na genética, né? E que a gente sim pode desenvolver e criar e aprender hábitos novos e criar rotinas novas. E Catmull, ele finalmente entendeu na faculdade de Utah que ele podia animar, que ele podia criar e desenvolver a partir da computação, coisa que naquela época ainda era impossível, ainda era uma realidade utópica, que as pessoas não acreditavam que algum dia poderia acontecer e podia chegar. Mas dentro da faculdade de Utah, ele foi incentivado, desafiado e principalmente motivado a investir, a estudar e dar a sua vida por isso. E foi após 20 anos de estudo, pesquisa e dedicação que ele realmente conseguiu fazer o projeto dele finalmente acontecer. Vingança não é uma ideia que cultivamos em meu planeta. Mas não estamos no meu planeta. E vamos finalmente para o núcleo do capítulo, o insight que muda tudo, né? Catmull, ele percebe que só o talento sozinho não basta. A prática agora não é técnica, e sim filosófica. Ele passa a procurar que o novo objetivo do Catmull é criar um ambiente seguro, onde as pessoas possam trabalhar e desenvolver e criar de uma forma 100% mútua, onde a falha não é vista como um problema, onde o erro não é visto como um desastre, e sim como algo que a gente pode pegar e construir novas ideias a partir disso. No fim de tudo, ele demorou 20 anos para atingir o objetivo, para conseguir fazer algo bom, algo que minimamente desafiava tudo que as pessoas dos anos 60 e 70 acreditavam ser impossível. E o terceiro tópico que a gente vê é a Pixar, que é onde foi completamente tudo criado, desde os Monstros S.A., desde Toy Story e grandes inúmeros filmes maravilhosos que a gente vê. Ah, que bom que você não é um dinossauro! E tudo isso foi construído à base do talento e a ideia que ele colocou em primeiro lugar, o ambiente que ele moldou e depois para a gente fazer esse trabalho maravilhoso que é a Pixar hoje em dia. E a pergunta que Catmull fazia: como sustentar e passar uma cultura onde pessoas talentosas conseguem trabalhar com melhor eficiência? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 lições que esse capítulo pode trazer para a gente no nosso dia a dia. A primeira lição que a gente pode tirar desse capítulo para ter na nossa vida seria a gente transformar os nossos limites em caminhos alternativos, trazendo coisas que a gente não pode fazer, coisas que a gente não consegue fazer, de habilidades que a gente tem inato em nós. A gente pode achar outros meios para a gente ter essa vontade, esse desejo, esse sonho que a gente sempre teve para expressar, ou para trabalhar, ou para fazer outra coisa na nossa vida. Catmull sempre teve o sonho de desenhar, sempre teve aquela ambição de fazer coisas tipo Walt Disney, mas só que ele nunca foi bom em desenhos. Então, ele achou um método alternativo desse sonho para fazer o que ele sempre quis, que foi a computação gráfica, onde ele fazia desenhos, o que ele sempre quis fazer, só que pelo computador. A segunda lição que a gente pode tirar desse capítulo seria a gente misturar disciplinas sem medo. Ou seja, a gente não precisa ficar preso em uma única coisa que a gente sabe fazer. A gente tem que juntar coisas que são de nossos interesses e coisas que não são dos nossos interesses para a gente fazer coisas novas. Ou seja, Ed juntou ciência com arte, algo que foi revolucionador para aquele cenário.
E com isso ele conseguiu atingir patamares superiores e coisas que nunca foram feitas antes. A terceira lição que a gente pode tirar desse capítulo é ter objetivos que possam durar décadas, objetivos grandes de vida. Ed, só depois de 20 anos, ele teve o sucesso que ele almejava com o filme Toy Story. A quarta lição que a gente pode tirar desse capítulo seria as pessoas que estão conosco e não só a nossa própria habilidade. Porque em grupo a gente pode trabalhar muito melhor do que sozinho. A quinta lição que a gente pode tirar desse capítulo seriam as ideias que muitas vezes pessoas falam que são impossíveis, falam que não tem como acontecer e que a gente não tem capacidade para fazê-las. A gente tem que explorar essas ideias, porque muitas vezes essas ideias podem não ser no começo uma boa ideia, mas com o passar do tempo e com o desenvolvimento da nossa ideia, ela pode se tornar algo gigantesco. Toy Story, por exemplo, foi um filme em que o roteiro, em que a história escrita não foi algo que impressionou muita gente, foi algo que foi descartado no começo. Mas depois de um tempo, com o desenvolver dessa história, ele se tornou hoje em dia um dos maiores filmes já produzidos na animação gráfica nos cinemas. Então, nossas ideias, elas sim importam, nossas ideias sim que podem ser aproveitadas. E a gente não pode descartar isso. O capítulo 1 nos ensina que criatividade não é dom, é um ambiente certo que nos moldam e libera dentro de nós a criatividade e o talento oculto, inato, que está em nós. Em quais ambientes você trabalhou que tornou você uma pessoa melhor, que fez você tirar tudo de si? E qual é a diferença dele para os outros trabalhos?